Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais uma tarde. Nossa tarde da bênção está começando, né? Nessa terça-feira, 15 horas da tarde. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu louvo a Deus, né? Pela vida de cada um dos nossos irmãos que sempre têm estado conosco nestas lives, por outros que entram, né? Outros que compartilham, outros que comentam mesmo depois dela ter terminado. É uma benção, irmãos. A gente olha cada um dos pedidos, cada mensaginha que vocês dão, a gente tem tentado ver, né? Alguns a gente não fala aqui online porque não dá tempo. A gente não dá tempo ver todo mundo. Mas é uma benção. Glória a Deus. Deus tem nos dado graça, nos dado força. Por isso até aqui, como nós sempre falamos, o Senhor tem nos ajudado, né? Tem nos fortalecido. E por isso nós estamos felizes nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Meu esposo com meu celular estava alto. Oh, glória, né? Louvado seja o Senhor. Estou feliz com Jesus, porque muitas coisas ele tem feito em nosso favor, né? A meu favor, do meu esposo, pastor José, já vi um ok dele aí. Glória a Deus, pastor, pela sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus, né? Continua dando graça, força, né? Saúde, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Através da vida do pastor José. Glória a Deus. Irmãos, nessa tarde tem alguns pedidos de oração. Quero ler uma palavra da parte de Deus também nessa tarde. Aleluia, né? Quero ler em Isaías capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12 tem do 1 ao 6 versículo. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus aqui em Isaías capítulo 12, de versículo 1 ao 6. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus nessa tarde. Diz assim: Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Deus, porque ainda que te irrite contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus pela palavra do Senhor nessa tarde, né? Pastor José está feliz nessa tarde também. Eu glorifico o nome do Senhor. Esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte de Isaías para nós nessa tarde. Aleluia. Aonde o Senhor, o nosso Deus, é aquele, aleluia, em quem nós temos que dar graças todos os dias, porque é Ele que tem nos sustentado, tem estado conosco até aqui, né? Pela tão grande salvação, pela tão grande, aleluia, confiança que Ele teve em nós, para que nós fôssemos chamados por Ele, aleluia, para fazer a tua obra, para levar a tua palavra. Então nós estamos felizes nessa tarde, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso diz aqui: orarás naquele dia. Graças te dou, ó Deus, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas.
Olha que Deus maravilhoso, queridos. Porque muitas vezes eu acredito mesmo que Deus, ele até se irrita conosco. Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, né? Tão insignificante para Deus, às vezes, pela nossa tão vã maneira de ser, não é verdade? Teimoso, né? É teimoso. Então Deus às vezes se irrita conosco. Oh, Jesus, né? Mas na ira dele, né? Ao mesmo tempo ela sai, ela se retira e aí ele vem e nos consola. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde, para render ao Senhor, aleluia, tudo que lhe é devido, né? Glórias e honra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha que versículo lindo, 6. Irmãos, todo esse capítulo aqui, 12, é maravilhoso. Aonde Deus tem falado conosco nessa tarde, que nós devemos dar graças ao Senhor, invocar o seu nome, tornar manifestos os seus feitos entre os povos. Lembrai que é excelso o seu nome. O versículo 4. Glorificado seja o nosso Deus nessa tarde, por a palavra que Ele tem dado já nesse começo de tarde da bênção. É maravilhoso nós estarmos aqui, aleluia, na presença desse Deus. Amém? Eu quero estar aqui, queridos, lendo alguns pedidos de oração que entrou. Passei a caneta aqui no meu esposo. Que entrou, para nós nessa tarde. Alguns irmãos ligando, outros que a gente já sabe, outros colocando nas células. Então nós precisamos, queridos, orar um pelos outros, né? Nosso irmão Val também já está conosco. Deus te abençoe, Val, em nome de Jesus. Você, sua casa, sua família, querido. Deus te dá muita graça, muita saúde, né? Para que continue ajudando esta live, né? Cooperando conosco em nome de Jesus. Queridos, eu preciso de oração. Meu esposo, nós precisamos de oração. Ore por nós, por mim, irmã Ivone, pastor Luiz. Nós somos carentes, né, da misericórdia de Deus. Pelos demais da minha família, pelos meus irmãos, né? Pelo meu irmão Moacir, pela Andréia, que é minha sobrinha, que é filha de um irmão meu que já faleceu, pela toda a família dela, pela Simone, filha da outra minha irmã também que já faleceu, Jeanette, pela Simone, toda a sua casa, a sua família, pela Luci, pela Márcia e toda a família. Nós queremos, né, que Deus vá de encontro a cada um dos meus irmãos, porque eu creio que eles necessitam de oração. Pelo nosso primo Antônio Job, né, o tratamento que ele tem feito, pela Jovina, né, que está acompanhando ele esses dias, pela Bel, não sei quem está com ele essa semana, mas que Deus dê graça e força, né, para a família, pela Dirce e irmã Dirce e Luizete, são amigas da minha cunhada Elizabeth, né? Pela dona Naide, pela Beth, elas precisam de oração, tanto a dona Dirce como Luizete. Dona Luizete, ela tem mal de Parkinson, né? E também um pouco de Alzheimer. Então, que Deus ponha as mãos. Dona Dirce está fazendo alguns exames, né? Alguns probleminhas que houve no seu corpo. Que Deus ponha as mãos sobre essa irmãzinha, que é uma bênção também, Dona Dirce, né? Para o presbítero Osnildo continuar o tratamento ali, tá fazendo fisioterapia. Que Deus continue abençoando o nosso irmão em nome de Jesus. A dona Zenaide Dirce, que é tia da Tânia, né? Por ela, pela família, pela Terezinha, ali em nome de Jesus. Pela irmã Josefina também, uma irmã amiga. Pela irmã Amélia, né? Toda a sua família, irmão Walter, né? Todas as filhas, filhos da nossa irmã Amélia, em nome de Jesus. Pelos irmãos ali do assentamento Santa Irene, né? Nosso irmão Totonho, onde tem nos recebido ali na sua casa, junto com toda a sua família, a prima Ivanilde que mora ali. Que Deus continue abençoando pela família Tiburcio, né? Pela Claudineza, pela Andréia. Que Deus fortalece e dê cura a elas, em nome de Jesus. Pela irmã Maria Helenice, seu esposo. Pela Lucilene, né, também, irmã da irmã Alcina, que tem feito um tratamento. A Livina pediu oração também pelos netinhos, pelo Caleb, pelo Eliseu. Gripe forte, tosse, que Deus coloque as mãos de cura.
pela Ana Paula, uma moça que perdeu bebês, né? Ela estava grávida de gêmeos. Minha cunhada Elizabeth também que passou. Vamos orar para que Deus conforte o coração dessa mãe, né? 2 bebês, não é fácil, queridos, né? Em nome de Jesus, que console ela, sua família. Pela Melissa, a filhinha do Ezequias, da Elisamara, também tem pedido oração esses dias, né? A bebê estava internada, não sei como está hoje, mas enfim, que vamos orar por esta família, pela Melissa, em nome de Jesus, pelo irmão Bento e família, que Deus restaure totalmente, né, as vistas do nosso irmão Bento. A irmã Francisca, nós visitamos ela, né, semana retrasada. Que Deus abençoe a irmã Francisca. Tô vendo que a irmã Regina está conosco também nessa tarde. Deus te abençoe, querida. Você, sua casa, sua família. Minha sobrinha Rosimeire. Deus abençoe, Rose. Você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, né? E outros pedidos aqui ainda de libertação. Pelo Ricardo, filho da nossa irmã Sebastiana. Ricardo, filho da nossa irmã Marilene, né? Pelo Mateus Júnior, filhos da irmã Alcina, o Serginho, filho da nossa irmã Livina, pelo Claudenir, um sobrinho meu, Projetos Vida, Esperança, projeto, né, ali, Esquadrão da Vida, pela igreja perseguida. Eu falei isso semana passada. Vamos orar, queridos, pela igreja perseguida. É necessário, né, nós orarmos, porque Deus é aquele que está no controle, mas muitos, né, missionários estão passando por momentos difíceis, né? Como eu falei aqui, mencionei semana passada, né? Portas Abertas deu uma notícia, aonde na Venezuela, muitos irmãos ali sendo perseguidos, né? Sendo torturados e tendo até mesmo que comer, né? Folhas, pedaços da Bíblia. Olha que coisa absurda, querido, que nos nossos dias, né, no século 21, já passando, e acontece isso ainda, aqui pertinho de nós, né, do Brasil, Venezuela. Vamos orar pela igreja perseguida. Não é fácil, os irmãos têm passado momentos difíceis, momentos de prisão, momentos de restrição, né, que não podem pregar o evangelho em muitos lugares. E aqui por perto do nosso Brasil, já tem países que estão também sendo, né, assim, fechando portas, né, para a pregação do evangelho. Então nós como igreja temos que orar, interceder, aleluia, para que Deus haja, aleluia, nesses países, quebrando todo laço, todo dardo inflamado do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Então nessa tarde, querido, se você precisar de oração, pode estar mencionando aí na live, o Luiz vai estar marcando, e depois eu vou estar marcando. E nós vamos orar no final também, por mais alguns pedidos nessa tarde, né? Mas aqui já são muitos, né? Como eu mencionei, vários da minha família. Muitos precisam de oração. Depois, né, que nós orarmos, eu quero dar um testemunho da minha irmã Márcia, né? Que ela sempre está conosco, ali de Campo Grande. Ela pediu para que eu desse um testemunho, talvez não dá tempo dela entrar na live hoje. Então, depois que nós orarmos, eu vou dar um testemunho da minha irmã. Amém? Aleluia. Espero que ela entre, se der tempo. Amém? Vamos orar então, você aí onde você está, nós aqui, eu, meu esposo, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aonde nessa tarde nós já lemos a Tua palavra, Pai, aonde o Senhor é um Deus todo-poderoso, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti, porque o Senhor é o único, Senhor, em quem nós podemos confiar, é o único em quem nós podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança. Então nesse momento, Pai, todos esses nomes de vidas, famílias, homens, mulheres, criança, que está precisando, ó Pai, de algo nessa tarde, Tu és Deus de providência, Tu és o Deus, aleluia, que tem todo o controle no céu e na terra. Diante da Tua presença eu coloco, Pai, para que o Senhor vá de encontro. Toda enfermidade seja repreendida nessa tarde em nome de Jesus.
que saia dessas vidas, saia desta criança, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Deus, o Senhor é o poderoso, aquele que na tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é um Deus de cura, é um Deus que está com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos à oração da tua igreja. E nós aqui, como igreja do Senhor, temos orado para muitos, Senhor, muitos com um tratamento muito difícil, Senhor, outros por cirurgia que passaram, outros que vão passar, outros por um motivo ou outro, Senhor, talvez uma gripe forte, uma dor de cabeça, talvez uma tristeza na alma, Senhor. Tu és o Deus da alegria, tu és o Deus que tem todo o poder de restaurar, de quebrar, de tirar, Senhor, todo o mal, toda opressão, todo desânimo, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as casas, contra as famílias. Deus, que caia por terra nessa tarde, em nome de Jesus. Dê alegria, Senhor, do teu Espírito, pois nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós estamos aqui, aleluia, nessa tarde, orando para que o Senhor também liberte homens, mulheres, Senhor, que necessita de libertação nessa tarde, pois há poder no teu nome, há poder no teu sangue, porque o Senhor é poderoso, aleluia, para fazer, ó Deus, muito mais, além daquilo, aleluia, que, ó Deus, o Senhor, muitas vezes nós pensamos. Nós queremos orar também pelo filho, Deus, da minha prima Dalva. Tu és o Senhor, Deus, que está no controle, toda honra, toda glória. O Senhor é Deus de restaurar todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tentou contra esse rapaz, que seja repreendido em nome de Jesus, e que tudo aquilo que foi, ó Pai, talvez tocado, quebrado, incomodado, Pai, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que tem o poder nas suas mãos, e a milagre, Senhor, para ti não é nada, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus todo poderoso, e nessa tarde nós cremos, unido a nossa fé, a nossa, Deus, devoção a ti. Por isso nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que vai responder com cura, com libertação, restauração. Deus, tu és o Senhor, mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não muda. Muitos que precisam de uma porta de trabalho, muitos que precisam de aposentadoria, muitos, ó Pai, que está com causa na justiça. Deus, tu és o Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda coluna fora do lugar, tudo aquilo que o inimigo tentou quebrar, tirar, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, a minha prima colocou o seu filho, talvez está com um probleminha que deu ali, Senhor, nas costelas, mas o Senhor é Deus que restaura. Eu creio, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Talvez a coluna, Deus, põe as mãos agora e restaura, para que o teu nome seja glorificado, pois eu sei, Senhor, que o Senhor tem esse poder e muito mais para fazer nessa tarde. Eu creio e oro e agradeço já, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus, né? Minha sobrinha também diz que está orando e também pede oração, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso. É uma guerra, né? Constante, né? E Deus vai de encontro a cada pedido nessa tarde. De um pai, de uma mãe, né? De uma esposa, de um esposo, de um filho, uma filha, de tudo aquilo, né, que tem colocado diante do Senhor, porque o nosso Deus, queridos, é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, né, e Ele tem feito muitas coisas, e às vezes a gente, né, não dá testemunho. Então por isso eu disse que eu ia dar testemunho da minha irmã Márcia, né? Ela mora em Campo Grande, sempre está conosco, e a semana passada ela estava na live, terça-feira. Aí ela escreveu assim, que ela ia estar saindo porque ela ia fazer uma entrevista de emprego. E ela foi fazer aquela entrevista de emprego na terça-feira, e nós tínhamos orado aqui na tarde da bênção, e já estávamos orando alguns dias, como ela estava pedindo, né, um emprego, que Deus abrisse uma porta para ela ali em Campo Grande. Então nós estávamos orando, e terça-feira ela foi fazer a entrevista. E para a honra e glória do nosso Deus, ela no outro dia ela começou a trabalhar.
né? Aí sábado a gente conversou, ela estava muito feliz, um lugar abençoado, onde há pessoas evangélicas, aonde o dia todo tem uma rádio em Campo Grande, né? Uma rádio evangélica, e dentro lá da loja onde ela trabalha, o louvor é cantado o dia todo. Então ali ela pôde glorificar o Senhor por Deus ter aberto essa porta da maneira que ela queria. Por que da maneira que ela queria? Ela estava especificando sim, queridos. Por quê? No antigo trabalho dela, ela teve que parar de alguns ministérios que ela tinha na igreja. Ela teve que parar praticamente de ir à igreja à noite, porque ela trabalhava no período da noite. E aí Deus, né, fez com que ela saísse daquele trabalho, estava em casa e procurando trabalho, e assim ela disse a Deus: Senhor, não é que eu sou exigente, mas agora, Senhor, eu queria que o Senhor abrisse uma porta de um jeito que eu pudesse louvar o Senhor e buscar o Senhor na casa do Senhor durante a noite, nos dias de trabalho, né, ali da igreja que ela participa, Igreja Batista Sol da Justiça, lá em Campo Grande. E foi assim que Deus fez, queridos, né? Às vezes a filha dela falava: mas mãe, a senhora está escolhendo? Ela disse: não, filha, não estou escolhendo. Eu coloquei o desejo do meu coração para Deus. E Deus pode agir, pode fazer. Irmãos, Deus realmente fez. Ele abriu uma porta para minha irmã, num lugar onde é uma loja de maquinários, de muitas, né, maquinários, de um tudo, de jardinagem, de várias coisas, enfim, né? E ela está trabalhando. Então, na terça-feira, ela pediu, né, oração, porque ela estava indo fazer uma entrevista e Deus abriu a porta. Então, nessa tarde, eu estou vendo ali a Luzia Ramos, né? Deus abençoe você também, minha querida, né? Você esteve conosco semana passada, já oramos por ti, por um trabalho. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai abrir uma porta da maneira que você tem orado e especificado para o Senhor, como a minha irmã, como eu estou dando esse testemunho. Então não desanime, busque o Senhor, né? Ore, continue confiando, porque Deus vai abrir uma porta de trabalho para você e você vai dar testemunho aqui para nós na tarde da bênção. Então que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, Luzia. Que Deus abençoe, né? O propósito que você tem colocado na presença de Deus, como cada um dos meus irmãos que está comigo nessa tarde. O propósito que você tem colocado, meu querido irmão, querida irmã, ou outros que vão assistir, outros que vão estar mais tarde, outro momento que ouvir esta live. Deus é contigo e Ele é o provedor das nossas vidas. Ele tem todo o poder do céu e na terra. Então creia nessa tarde. Creia nesta palavra, que nós estamos aqui, não estamos aqui falando de homens nenhum, mas sim a palavra do nosso Deus, que ela é poderosa para agir e fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, glória a Deus pela vida da minha irmã, que esperou no Senhor, confiou, e Deus abriu uma porta do desejo do coração dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, este testemunho é para edificação da sua vida, né? Para você que talvez está desanimado, algo tenha acontecido, não desanime. Olhe para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus continue a falar conosco de uma maneira grande e poderosa ainda, através de uma palavra ainda, eu creio, que o pastor Luiz tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe. A oportunidade então está com meu esposo, pastor Luiz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido. O salmista lá no seja Salmo o nosso Deus. 37, versículo 4, o salmista ele deixou uma palavra em que o Espírito Santo tem nos ensinado, aonde a palavra tem falado aos nossos corações, que diz assim, Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará ao desejo do teu coração. Aleluia. Amém, irmão? A paz do Senhor. Que nós possamos ter uma boa tarde nesse dia em que Deus tem proporcionado para nós, e que nós possamos entender o que Deus Ele quer revelar a nós, os seus mistérios, através da sua palavra. Em cima dessa palavra, aonde nós
estivemos nesse final de semana ministrando, aonde Deus tem uma palavra para cada um, uma palavra de motivação. Aleluia, glória Em cima a Deus. desse versículo que eu acabei de ler, Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então nós vemos aqui o que a Ivone acabou de dar testemunho para nós a respeito da irmã dela. A irmã dela esteve aqui o mês passado, ficou conosco aqui alguns dias e pedindo oração já há alguns meses atrás de serviço. Surgiu várias oportunidades para que ela viesse a trabalhar em horário, vamos dizer assim, que não dava para ela estar congregando. Ela trabalhou muito tempo na área de lanchonete, restaurante, né? Então atrapalhou ela no ministério. Ela tinha ministério do louvor, do coral, círculo de oração, e isso atrapalhou e fez que ela se afastasse uma boa parte da igreja. E aqui nós vemos que a Ivone acabou de dar testemunho, que ela especificou, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta de trabalho, mas que não venha atrapalhar eu de ir te servir, de ir para a igreja. Eu quero que o Senhor abra uma porta de trabalho e que eu tenho condições de estar congregando. Aleluia, verdade. E o salmista, aqui no Salmo 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É, Senhor. O que é que nós aprendemos aqui com o salmista? Que primeiro, meu irmão, nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa Senhor. vida. Glória a Deus. Para que Deus ele possa fazer aquilo que nós necessitamos. A providência vem de Deus. O cuidado é do Senhor. Por isso é que nós temos que agradar ao Senhor, a estar na presença do Senhor. E como que nós conseguimos? Só conseguimos, irmãos, tendo vida de oração. Só conseguimos quando estamos compromissados com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Jesus chegou a ponto de dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando nós não temos compromisso, ou seja, propósito com Deus, aonde não temos vida de oração, a gente tem percebido aí, depois de uma pandemia tão comprida que nós estamos vivendo, o que mais encontra são pessoas desmotivadas. E só conseguimos, irmãos, sermos motivados por Deus através do Espírito Santo quando nós temos uma vida de oração. Aleluia. E nós temos aprendido com Deus. E Deus tem revelado a nós a sua palavra. Por quê? Porque vemos que ninguém acorda de manhã motivado. Verdade. Você já percebeu? Principalmente a pessoa que não ora. Ela amanhece mal-humorada, pouca conversa, né? Por quê? Porque não está desenvolvendo uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. E nós vemos que não acorda do nada, muitas vezes, determinada pessoa, e muitas vezes ela fala ou ela diz: a partir de agora eu sou uma pessoa motivada. Jamais acontece isso, meu irmão. Porque quem é que nos dá força? Quem é que nos sustenta? É o Espírito Santo. Aleluia. E nós vemos aqui que 95% das vezes, para mim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu não estou motivado. Pode prestar atenção, meu irmão.
eu faço porque é um compromisso. A motivação pode ser construída forçada. Por quê? Senhor. Porque há um compromisso, há uma responsabilidade. Ninguém gosta de levantar de madrugada. Eu estive visitando ontem um sobrinho e ele tem que levantar de madrugada. Tem que levantar o mais tardar 4h30 da manhã e está no ponto onde passa a van. E quando ele acorda atrasado, que perde a carona, vamos dizer assim, ele tem que andar vários quilômetros a pé. Não é mais difícil? Não é mais complicado? Por isso, meu irmão, nós temos que ter vida de oração para que o Espírito Santo ele possa motivar os nossos corações para que nós possamos vencer os obstáculos, para que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Porque quer ser motivado, quer não ter problema com a motivação, busque o Senhor em oração. Aleluia. Busque estar mais na presença de Deus e eu tenho certeza que a motivação ela vai fazer morada no seu coração. Porque quem é que nos ajuda é o Espírito Santo que faz morada dentro do nosso ser. Aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá força. Por isso é que nós temos que ter vida de oração para que nós possamos vencer os obstáculos, porque a Ivone acabou de dizer aí que a nossa luta, elas são espirituais. O adversário não quer ver você feliz, não quer ver você prosperar. Então saiba que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra a principado, é contra a potestade, é contra as hostes do mal. Por isso, meu irmão, nós temos que ter vida de oração para que nós possamos ter uma vida motivada, aleluia, uma vida cheia de fé, pelo poder do Espírito Santo, porque a motivação é o caminho do êxodo, aonde você vai ter vitória, aonde a bênção vai chegar até você. Porém, Deus, se aleluia, você não tiver vida de oração, se você não colocar a sua fé em prática, a sua motivação vai estar lá embaixo. Mas com certeza, se você buscar Deus em primeiro lugar e se motivar no Senhor através da sua palavra, com certeza você vai ter êxito. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque às vezes a vida dificulta as coisas. Só para ver que ponto você é capaz de insistir. Porque muitas vezes a gente quer jogar culpa no adversário. Mas muitas vezes eu estou em casa, você está em casa, cheio de saúde. E muitas vezes nós nos acomodamos. E a gente começa a jogar culpa no adversário. O inimigo tem prevalecido, as portas de trabalho não abrem. Não, meu irmão. Muitas vezes é Deus que nos prova, porque Deus ele prova aquele que ele ama. Por quê? Porque Deus quer ver você ir para o joelho. Deus quer ver você ir para a oração. Amém. Glória a Deus. Porque nós aprendemos que dias maus não foram feitos para desistir. Foram feitos para nós orar mais. E nós aprendemos aqui com Jó, aquele homem que passou dias maus, e o que ele fez? Ele foi para a oração. Ele foi para a presença de Deus. Aleluia. E lá no capítulo 19, versículo 25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó cria num Deus vivo que defenderia o seu caso mesmo depois da sua morte. Por fim, no futuro sobre a terra, ainda que a minha pele seja destruída, na minha carne verei a Deus. Aleluia. Então ele tinha uma confiança inabalável. E esta confiança, irmão, é que nós temos que ter para que nós sejamos motivados, cheios de fé, para que o inimigo não venha nos abalar, nos tirar da presença do Senhor. Porque esta é a função dele. Por isso
nós vemos aqui que Jó, ele começou a ter problema com a sua esposa. Depois de tudo que ele tinha já passado, tinha perdido seus filhos, tinha perdido os seus bens. E a sua esposa disse: mas você ainda é fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra, ou seja, tira a sua vida. E que ele respondeu: louca. Ô mulher, você está falando como uma louca. Amém. E não somente ele teve problema com a esposa, teve também problema com os amigos. Os amigos chegaram a ponto de dizer: mas Jó, você está encobertando alguma coisa. Jó, você está em pecado. E muitas vezes, os amigos, eles pensam isso de nós. E muitas vezes é Deus que está nos provando, para que a gente acorda na madrugada, para que a gente participa das vigílias, para que a gente faz pelo menos uma vez na semana um jejum, para que nós possamos agradar ao Senhor. Aleluia. Para que o Senhor ele possa satisfazer o desejo do nosso coração. É, Deus. Se as coisas não estão indo bem para você, meu irmão, procura agradar mais a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai satisfazer o desejo do teu coração naquilo que você precisa. E o que falar de Caleb? Um homem motivado, um homem cheio do Espírito Santo. Lá no livro de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 14, fala a história desse homem, guerreiro, valente. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Aleluia. Que nós sejamos um guerreiro, que nós sejamos valentes, porque Deus não tem compromisso com o covarde, Deus não tem compromisso com o medroso. Amém, glória a Deus. E nós vemos aqui que Caleb, ele lutou pela herança de Judá. Aqui diz que, junto com Josué, trouxe um relatório positivo ao povo lá em Cades Barneia, pediu e recebeu a cidade de Hebrom como herança especial. Ainda vigoroso, já com 85 anos de idade, ele ajudou a expulsar os gigantes, ou seja, os Enaquins, e mais tarde, voluntariamente entregou Hebrom aos levitas, passando a viver nos arredores. Por quê? A pessoa que se agrada de Deus, irmão, ele não pensa somente nele, ele pensa no seu próximo. Aleluia. Por quê? Porque nós aprendemos que nós temos que amar Deus em primeiro lugar e o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor. Sendo ele um guerreiro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem motivado, um homem que sabia em quem tinha confiado. Ele conseguiu. Glória a Deus. Ele lutou pela herança de Judá, conseguiu Hebrom. E ali, quando Deus determinou para cada uma das tribos de Israel, em que os levitas, eles não receberam herança, ele abriu mão de Hebrom e os levitas fizeram morada. Hebrom, aonde nós vemos que está localizado em Jerusalém. Os levitas, os homens que louvavam o Senhor, os homens que cuidavam, vamos dizer assim, do templo, que cuidavam das coisas espirituais de Deus. Ele abriu mão. E ele, já avançado em idade, Deus, cheio de vigor, ele continuou morando aos arredores de Hebrom. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, a gente tem esse Deus que tudo pode. Nós temos esse Deus que tudo resolve. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz em seus efeitos. Por isso é que nós temos que ter vida de oração. Amém. Glória Sair a Deus. do conforto, sair do acomodismo. Aprendemos com o profeta Jeremias, lá no capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, coisas impossíveis que nós não sabemos. E o apóstolo Paulo, usado por Deus através do Espírito Santo, lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos ensina que Deus é poderoso
para fazer muito mais além daquilo que você está precisando. E o que é que eu tenho que fazer? Ir para a oração, meu irmão. Se agradar mais de Deus, para que Deus ele possa satisfazer o desejo do meu coração. O que falar de Ana? Ana, a profetisa, não a Ana, a mãe de Samuel. Ana, a profetisa, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Aleluia. Isso aqui é para ensinar muitas mulheres nesses dias que nós estamos vivendo. Olha o que diz, Lucas 2, versículo 36. Esta mulher era uma mulher de fé, era uma mulher motivada por Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória Diz a Deus. que Aleluia. havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se havia casado. Então, olha, ela só viveu 7 anos com o seu esposo. E aí ela ficou viúva. E ela era uma profeta, uma mulher cheia do Espírito Santo. E aqui no versículo 37, diz que já avançada em idade, sendo ela viúva, com 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Por quê? Porque ela manteve fiel ao Senhor. Ela não foi aproveitar a vida, não, das coisas desse mundo. Ela continuou na presença de Deus. A motivação dela, aleluia, era ser cheia do Espírito Santo. E já avançada em idade, com 84 anos, a palavra de Deus nos ensina aqui que ela adorava de noite e de dia em jejum e oração no templo. E quando José e Maria, pais de Jesus, foram apresentar Jesus lá no templo, ela estava lá. E ela foi abençoada, ela contemplou Jesus ainda com aleluia, crianças. Glória a Deus. Como criança ainda com poucos dias, recém-nascido. E ela falava, olha, eu vi o Messias, eu vi o Salvador. Glória ela falava Deus. de Jesus, por quê? Porque ela manteve-se motivada, ela manteve compromissada com Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Assim, meu Deus, Ele quer que nós estejamos motivados, que nós estejamos compromissados com as coisas de Deus. O que falar do apóstolo Paulo, nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo, já avançado em idade, preso por causa do evangelho, ele disse assim, aqui, uma chamada em que ele recebeu de Deus, uma chamada para a coragem, para ser um maior dos missionários. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, glória a Deus. Aquele em cuja fidedignidade eu firmei as estacas da minha fé. Esta fé era uma fé inabalável. E esta fé é que Deus ele procura nesses dias. Aleluia. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. E nós vemos aqui que ele disse, o meu depósito, ou seja, a confiança de Paulo é bem embaçada, pois Deus preservará esse depósito de fé até aquele dia, o dia do juízo, quando todos os perigos ficarão para trás. Por isso, Deus, meu irmão, aleluia, é que Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus fará naquilo que nós precisamos. Não tenha medo, mas se seja
uma pessoa, um homem, uma mulher de coragem, cheia do Espírito Santo, compromissado em estar na presença de Deus, porque quando nós estamos compromissados a estar na presença de Deus, nós estamos agradando o Senhor. E qual que é a recompensa? É aí que vem, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Aleluia, glória. Então, primeiro, irmão, eu tenho que fazer para Deus. Primeiro eu tenho que agradar a Deus, para que Deus possa satisfazer o desejo do meu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que é que você está buscando. É, Deus, aleluia. Se é uma cura, se é uma porta de trabalho, se é a salvação do seu esposo ou a salvação do seu filho. Uma coisa eu quero te aconselhar nessa tarde: agrada a Deus. Aleluia. Faça para Deus em primeiro lugar. É, Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Glória a Deus. Ele aleluia. vai agir em seu favor. Por quê? Porque não é o pastor Luiz, não é a irmã Ivone quem fala para nós nessa tarde. É a palavra, é o Espírito Santo, é Jesus que tem compromisso com a sua palavra. É, Senhor, aleluia. Por isso nós vemos que o inimigo, ele fica tão ansioso para nos impedir de frequentar a igreja. O inimigo, ele, vamos dizer assim, fica tão endemoniado para querer nos tirar de estar em comunhão ou estar na presença do Senhor, que ele apela para as nossas vaidades. Aonde essa semana mesmo eu tive uma experiência. Eu estive pregando em determinado lugar nesse final de semana e eu encontrei com o irmão e eu disse: irmão, eu estive lá e não te vi você domingo lá. Pô, irmão, eu não fui domingo, mas eu estive lá quinta-feira. Então muitas vezes, irmão, nós vemos que o inimigo, ele faz de tudo para querer impedir de nós frequentar a igreja nos compromissos que nós temos no decorrer da semana. É, Senhor. Então ele apela para a nossa vaidade. Ah, hoje é domingo, né, irmão? Hoje eu vou pescar. Ah, hoje é domingo? Ah, hoje eu vou passear. Não se esqueça que domingo é o primeiro dia da semana. E as primícias são reservadas para Deus. Glória a Deus. Se você reservar o primeiro dia da semana, que é domingo, eu tenho certeza que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado vai ser uma bênção na sua vida. Você vai estar motivado. Aleluia. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Deus vai abrir as portas para você e você vai ter vitória. E o inimigo não vai prevalecer contra a sua vida. Glória a Deus. E você vai poder dar testemunho e poder dizer, como Paulo, ele disse: sim, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus, aleluia. A motivação, ela não pode, vamos dizer assim, ela não pode dar lugar, dar brecha para o adversário. A motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Então, quando eu estou motivado, a minha fé está lá em cima. Aleluia. Quando eu estou motivado, eu posso dizer as palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor, ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que a vitória, ela vai chegar em meu favor. Aleluia. A motivação envolve um fenômeno emocional, biológico e sociais, e é um processo responsável para iniciar, direcionar e manter o comportamento relacionado com o cumprimento de objetivos. Por isso, é que nós temos que manter o foco na pessoa de Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória. E qual que é o seu objetivo? Esses dias eu estive brincando aqui com a Ivone. O meu objetivo é ir morar no céu.
E isso, meu, eu não negocio com ninguém. Isso eu não breganho com ninguém. Amém. Glória a Deus. Meu objetivo é ir morar no céu. E eu não troco nada das coisas espirituais pelas coisas desse mundo. Por quê? As coisas desse mundo passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. A motivação é o que faz começar. E o hábito é o que nos faz continuar. Por isso, irmão, nós temos que tomarmos posição. Levantar mais cedo. Buscar mais a presença de Deus. Conhecimento, sabedoria de Deus através da sua palavra. Para que Deus ele possa satisfazer o desejo do nosso coração. Aleluia. Se eu não estiver agradando a Deus, como que Deus vai satisfazer o desejo do meu coração? Por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz: o que importa é a fé que opera pelo amor. Se você não tiver amor, meu irmão, se você não conservar o amor no seu coração, você não vai conseguir. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: agora, permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. O que eu tenho aprendido nesses dias em que nós temos andado, pregado, evangelizado em tantos lugares, visitado tantas e tantas famílias. Estive ontem fazendo um relatório aqui e eu falei para a Ivone: olha, filha, no mês de maio eu fiz 91 visitas. E no mês de junho agora, Deus foi tão bom, eu fiz 95 visitas. Aleluia. Glória então, meu irmão, se você não tiver amor, você não visita. Visita, o que é fazer uma visita? É levar o amor de Jesus, é levar o consolo de Jesus através da sua palavra. E o que é que mais eu tenho visto no meio da igreja? Em que muitos têm conservado a fé, têm conservado a esperança, mas o amor tem se esfriado. E lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus visitou a igreja de Éfeso. E Jesus disse para a igreja de Éfeso, como Jesus disse para nós nessa tarde. Aleluia. Porque quando ele visitou a igreja de Éfeso, ele disse: olha, a igreja aqui parece que está tudo bem. Vocês têm conservado a fé, têm conservado a doutrina da minha palavra, têm conservado a esperança em que um dia vai morar no céu. Mas olha o que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Jesus. Então, meu irmão, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que o amor, ele é o maior desses dois aqui, a fé e a esperança. Por quê? Porque o amor, ele permanece para sempre, meu irmão. Aleluia. Então nós temos que satisfazer, ou seja, agradar a Deus. E como que eu vou agradar a Deus? Amando Ele em primeiro lugar. Aleluia. Que é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é agradar o meu próximo como a mim mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu só vou visitar meu irmão. Eu só vou poder ajudar ele visitando ele. Para levar uma palavra de consolo, uma palavra de cura, uma palavra de libertação.
uma palavra de fé, uma palavra de vitória, sendo usado por Deus através do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, o maior foi dito por Jesus. O maior foi dito por Jesus lá na cruz, quando um dia ele disse: eu te amo. E muitas vezes nós não temos essa coragem de falar para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu próximo, que nós o amamos. Jesus disse: eu te amo. Da história em que ele disse no silêncio, lá na cruz, para provar que o amor verdadeiro é vivido e não falado. É, Deus, aleluia. Por isso, meu irmão, Glória a ame Deus. com atitude. Só colocando em prática a motivação, que é o caminho do êxito, conservando o amor de Deus nas nossas vidas, é que nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus tem um conselho para nós nessa tarde. Acorde com a certeza que o Espírito Santo habite em você. Aleluia. Não acorde mal-humorado, não, meu irmão. Acorde motivado, sabendo que a motivação é o caminho do êxito. Então saiba que o Espírito Santo, ele habita em você. Amém, glória a Deus. Porque o Deus que nós servimos não é o Deus que faz visita, mas sim o Deus que faz morada em nós. Amém. Que nessa tarde nós possamos aprender a agradar o Senhor, para que Ele possa satisfazer o desejo do nosso coração. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Aonde eu li também aqui, olha, no versículo 2, em Isaías 12, diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. É somente esse Deus, queridos, que nós servimos, para que Ele possa realmente trabalhar em nosso favor. Nós precisamos agradá-lo também, não é verdade? Então que nessa tarde você toma posse dessa palavra, na qual o Senhor falou conosco grandemente. Aleluia. Amém? Então que Deus possa continuar a falar através destas palavras, né? Eu li Isaías 12, o meu esposo lá no Salmo 37:4. Então que Deus possa continuar a estar falando ainda a nós, né? No decorrer dessa tarde, à noite, porque essa palavra ela é viva e eficaz, porque é a palavra de Deus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que entrou conosco, né? Vários irmãos entrou depois. Eu vou estar falando alguns aqui rapidinho, né? A minha sobrinha Fabiana, glória a Deus pela vida da Fabiana, a irmã Amélia, a irmã Cristiane Paulino, Cristiane Mendes, Deus abençoe, a irmã Cleusa Damasceno, a minha cunhada Elizabeth Bertoni, minha prima Roseli Frasson, Deus abençoe, a Cristina Parrão, Macários Macai, Deus abençoe, a Lene Lins, o Valdir, louvado seja o Senhor, a Carla Cristina, Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um de vocês que entraram nessa live e que vão estar participando, ouvindo, mencionando, compartilhando, né? Dando uma palavrinha ali para nós. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, né? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. A irmã Carla está pedindo oração pela família, todos os enfermos, em especial a minha amiguinha Isabela. Amém.
Amém, Carla. Vamos orar pela Isabela. Eu tenho uma sobrinha com esse nome, né? Isabela. Glória a Deus. E também a Luzia, né? Pediu oração pelos filhos Lucas, Emanuel e Jaqueline, né? E pelos netos. A irmã Cristiane Paulino também pediu oração pela família. E a irmã Carla está pedindo, né? Pelos enfermos e principalmente por uma amiguinha, Isabela. Vamos orar então nesse momento, queridos, né? Nós daqui, você daí, e Deus vai estar no controle de tudo e vai estar, eu creio, ouvindo a nossa petição. A irmã Cristina também pelo William, né? Pelo filho dela, William Parron, por ela, pela Juliana, que é a esposa do William, e pelas crianças, os netinhos da nossa irmã Cristina, né? Pelo Wesley, né? Pelos demais netinhos dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vamos orar esse momento. Pai, nós te damos graça por esse tempo que passamos na tua presença, pela tua palavra, Deus, que foi lida, ministrada, falada, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Continua a agir, continua a falar ao coração de cada um, Senhor, que esteve conosco nessa live, outros que vão estar num outro momento. Que as tuas mãos de poder sejam estendidas sobre cada um. Esses novos pedidos de oração que entrou nesta tarde, os filhos ali da Luzia, Senhor, toma nas tuas mãos. O Senhor conhece, ó Pai, o desejo do coração dessa mãe pelos filhos e pelos netos. Também a Cristiane Paulino tem pedido por ela, pela família. A irmã Cristina Parron tem pedido pelo William, Senhor. Liberta os seus filhos, Senhor, da opressão, dessa depressão que muitas vezes, ó Pai, tem judiado deste jovem. Toma nas tuas mãos a sua família, Juliana, seus filhos, ó Deus, seus netos, ó Pai, da irmã Cristina. Toma conta, Senhor, tu és o Deus da providência. Age, Pai, em prol dessas famílias, dessas causas, Senhor, que tem pedido oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados e as suas mãos não estão escolhidas para abençoar, ó Pai, essas vidas que têm clamado, que têm pedido oração. Atenta, ó Deus, o clamor que nós estamos fazendo nesse momento. Eu aqui com meu esposo, os irmãos, cada um, ó Deus, na sua casa, no seu trabalho ou em outro lugar que estão, ó Deus, atende o clamor, a oração da tua igreja, do teu povo. Que o Senhor venha, Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoar a cada família, entrando com providência, abrindo portas, Pai, para que o teu nome seja glorificado, exaltado nessa tarde. Assim eu oro, Pai, e crendo na resposta, eu creio em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa te abençoar, você e tua casa, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, nós estaremos novamente aqui com mais uma Tarde da Bênção, nesse horário das 15 horas da tarde. Amém? A paz do Senhor a todos.